hábitos. O que são hábitos, Mari? Hábitos são coisas que nós costumamos fazer, né? E que por fazermos, a gente acaba fazendo automaticamente. O nosso cérebro, ele tem essa capacidade de economia de energia, como eu já venho falando para quem vem acompanhando, né, meus vídeos ou essas lives, que só o nosso cérebro ele consome de 25% a 30% da nossa capacidade, né, da nossa energia, da nossa glicose. Então, tudo que ele puder fazer para otimizar, para automatizar, ele vai fazer, ele vai ajudar. Então, os hábitos são esses. Eu dou até os exemplos quando a pessoa está começando a dirigir, né? Que você fica racionalizando, você pensa, tem que passar a primeira marcha, tem que pisar na embreagem, no freio, solta um, solta o outro, é muita coisa. Hoje não, você pode observar que você já consegue dirigir sem estar pensando como fazer, como é que passa a primeira, como é que passa a segunda. A mesma forma também para escovar os dentes, né? Você não fica pensando, eu vou passar para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Não, isso a gente faz quando é criança, né? Então, quando já criou esse hábito, ele fica tipo no piloto automático. Outra coisa também é amarrar o cadastro do tênis, né? Que quando a gente também é criança, a gente vai aprendendo e não, tem que passar a fazer a orelhinha, não sei o que. Hoje não, hoje já é um processo automatizado pela mente. Então, tudo isso são hábitos. Esses são hábitos positivos, mas nós temos os hábitos negativos também, que são esses que atrapalham as nossas vidas, né? Os hábitos negativos são os vícios, né? Tem pessoa que tem vício em fumar, vício em masturbação excessiva, de falar mal do outro, isso é um vício. O hábito de beber demais, de comer doces, tudo que for exacerbadamente, né? Tá, Mari, e qual a diferença de compulsão e hábito? Né? Compulsão, ele é um hábito negativo que evoluiu. A compulsão é quando você sente a necessidade, a obrigação de executar aquela ação, porque você não consegue controlar. Então, como já está automatizado, né, esse mau hábito, então ele acaba sendo executado sem que você tenha o controle. E alguns exemplos desses hábitos, né, que eu já falei mais acima, tem também a questão de roer unha. A pessoa fica, cara, por que eu fico roendo unha, hein? Eu já sei que não é bom, que isso e aquilo, ou então, por que eu fumo? Por que eu não paro? Isso faz mal à saúde, por que eu estou fazendo isso? Por que eu não consigo parar com isso? Outra coisa, quando o hábito, a compulsão, ela já está bem exacerbada mesmo, de maneira viciante, são pessoas que têm problemas de toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Ela sente aquela necessidade de executar uma tarefa inúmeras vezes. Ela lava as mãos inúmeras vezes, até rasgar as mãos. Ela limpa a casa várias vezes durante o dia, aquela porra que ela se sente mal. Se ela for dormir sem lavar uma louça ou sem fazer alguma coisa assim, ela não consegue dormir. É aquela coisa que faz mal, que ela fica ali corroendo ela por dentro. Da mesma forma, pessoas que têm problemas de masturbação excessiva, problema no vício realmente de fazer sexo exacerbadamente, que a pessoa não consegue ficar sem fazer, tem que fazer várias vezes, mesmo com parceiros diferentes, ou quando não tem parceiro, praticar a masturbação. Tudo isso em excesso, ele nos faz mal, ele faz com que a gente tenha problemas na nossa vida física, mental. Então, mas a gente pode modificar. E eu vou ensinar para vocês no fim desse vídeo como vocês podem modificar alguns hábitos. Tem gente que tem compulsão por pessoa, né? Diz, eu não vou mais olhar o Face ou o Insta de tal pessoa. Quando vê, já está lá olhando, já está lá stalkeando e diz, por que eu não consigo parar de fazer isso? Então, é aquela coisa que eu venho falando para vocês a respeito de como você ter o controle da sua mente, onde as emoções estão guardadas, como você pode modificar tudo isso. E hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito de como você modificar esses hábitos, né? Aí já dizia Aristóteles, né, que nós somos o que fazemos repetidamente. Então, a excelência, ela não é um ato, ela é um hábito. Simplificando, você é o resultado dos seus hábitos. Você é o que você faz repetidamente.
Por exemplo, quem nunca abriu a geladeira sem pensar, né? As pessoas abrem a geladeira e fica lá dentro. Eu vim fazer o que mesmo? Ou a pessoa vai dirigindo, né? Aí disse, fala, onde é que eu tô? Isso já aconteceu comigo e até também é uma forma de hipnose. A pessoa está tão concentrada ali, que é um estado nosso natural, né? De ficar hipnotizado. Então você está tão concentrado ali na ideia que você perde um pouco a noção. Então, hábitos, eles são ações aprendidas pelo cérebro, como eu havia falado, para deixar no piloto automático, né? Só para vocês terem uma ideia, mais de 40% do que nós fazemos são hábitos. Então é muita coisa, né? Imagine aí que se você vincular um hábito negativo, e aí o seu cérebro ele vai guardar essa repetição e vai ficar nesse looping e vai ficar executando várias e várias vezes. E muitas vezes, pessoal, tem pessoas que passam a vida inteira perdidas por não entender o mecanismo da mente, por não entender que eles podem tomar o controle de tudo isso e poder resolver essas situações e ter o controle sobre as suas vidas. Aí, os hábitos bons, né, são formas inteligentes de você economizar tempo e energia. Eu falei agora há pouco sobre o looping do hábito, né? O looping, vocês já devem ter ouvido falar essa palavra, inclusive em montanha-russa no parque, né? O looping da montanha-russa, que a gente já imagina que é aquele círculo, né? Que vai dar aquelas voltas. Então, o hábito, ele também tem esse looping, certo? E para poder falar um pouco para vocês a respeito, fora o que eu já havia aprendido no curso com o Lucas Naves, no Master de Hipnose Clínica, eu dei uma pesquisada também no livro O Poder do Hábito. Acho que vai ficar um pouco torto, porque fica ao contrário, né? De Charles Duhigg, que é esse livro aqui, ele é fantástico, certo? Onde ele explica, basicamente um livro de autoajuda, mas tem muita coisa científica aqui, muito bom mesmo. E eu aconselho vocês que têm interesse em fazer essa aquisição, porque é um livro que vai somar, vai agregar valor realmente para a sua vida, porque você vai conseguir identificar o que é que eu estou fazendo, o que é que está acontecendo. Você vai ler e muitas das situações que ele fala, você vai ou identificar-se com a situação, ou você vai ver alguma coisa parecida, né? Sim, Glenda, pois é, esse livro ele é fantástico. Até o Charles Duhigg também, nesse livro, ele comenta que ele tinha o hábito de comer um biscoito de chocolate de tal hora lá na copa do trabalho dele, né? E aí ele começou a observar o porquê que ele fazia tal ato. Então, ele observou que ele fazia isso como uma forma de socializar. Dizer, não, para socializar é a hora que o pessoal está tomando café, então eu vou lá para dar uma socializada, para conversar com o pessoal. Só que aí ele modificou esse hábito. Ele disse, não precisa estar comendo esse biscoito de chocolate. Eu posso tão somente ir lá, me deslocar para a mesa de algum colega, 10 minutinhos, que seria o tempo do meu lanche, e conversar com essas pessoas. E aí ele começou a modificar. Algumas pessoas falam que para você poder criar um hábito positivo, você tem que fazer 21 dias para poder modificar. Isso não é científico e, como eu sempre venho falando para vocês, eu vou desmistificando e falando da parte científica. Então, não vou entrar nesse mérito, tem algumas explicações aí místicas, né? Que eu também dei uma olhada, mas como eu sempre falo aqui sobre a parte científica, então eu vou dar uma pulada nessa parte aí, desse ciclo de 21 dias, porque na verdade o hábito é uma coisa que você repete várias vezes, por vários dias, até ficar automatizado. Então não tem uma quantidade X estipulada, vai variar de pessoa para pessoa, né? Então, o looping do hábito é o gatilho, a rotina e a recompensa. O gatilho é o motivo que vai disparar o programa, certo? A rotina é o comportamento que você vai fazer, que deu aquele start e você vai lá e faz o comportamento, seja roer uma unha, seja beber, seja fumar ou falar mal de alguém, né? E a recompensa é o prêmio que você ganha após você ter executado esses outros dois passos. Então, como a pessoa se sente aliviada,
É normal a pessoa querer fazer novamente, para quê? Para poder sentir aquele alívio, né? Para que quando a pessoa executa, ela vai sentir aquele alívio, por quê? Porque é gostoso, né? Pode observar assim, quem fuma. A pessoa toma um cafezinho, que seria o gatilho, né? Opa, dei start aqui no programa. Disparei do meu café. O que é que eu vou fazer? Fumar. O cigarro vai trazer o quê? Qual é a recompensa? Dá aquela aliviada. A pessoa sente o alívio, né? Então, como a pessoa executa várias e várias vezes, a gente tem que modificar uma dessas três situações. Ou eu vou mudar a rotina, ou vou mudar o gatilho, ou a recompensa, né? E aí a gente pode instalar âncoras para que a pessoa não vá desencadear, só que não é uma, duas vezes não, pessoal, porque a pessoa que tem um hábito, um mau hábito de fumar, a pessoa que tem um mau hábito de fazer essas coisas, ela não fez só uma vez. Então, por que para poder desinstalar esse programa e instalar um programa positivo, um hábito positivo, eu vou fazer uma ou duas vezes, né? Por isso que as pessoas, muitas vezes, elas desmotivam, porque não tem aquela vontade de continuar, aquele desejo. Então, como eu falei, você consegue implantar, né, um novo comportamento, um novo programa, assim como você pode também desinstalar, né, alternando um desses três que eu falei: o gatilho, a execução, né, e a recompensa. Porque tudo tem início, meio e fim. Então, quando a gente modifica um desses três, a gente consegue reprogramar esses maus hábitos, tornando hábitos positivos. Aí o hábito, ele tem 5 categorias de gatilhos, que podem variar de acordo com a localização, o tempo, o estado emocional, certo? Outras pessoas, e tem também o local juntando com outras pessoas. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, de localização. Toda vez que eu chego no trabalho, eu fico estressada. Quando eu escuto a voz da minha chefe, quando eu chego, que eu vejo aquela mulher, nossa, eu fico muito estressado. Quando eu chego em casa, eu fico muito estressada, eu tenho que brigar com a minha mulher, eu tenho que brigar com meu filho, ou quando eu entro dentro do carro, que lembro que eu vou dirigir aqui nesse trânsito de Mossoró, eu fico muito agressivo. Porque se a pessoa for besta, a pessoa não chega no trabalho na hora não, né? Ou então, quando a pessoa vai, quando eu vou para a igreja, eu sinto uma paz tão boa, né? Ou quando eu vou para a academia, né? Que eu termino de fazer os exercícios, eu me sinto tão bem. Ou então, meu Deus, quando eu chego na academia, me dá uma preguiça, uma vontade de voltar para dormir tão grande, mas vamos lá, tem que fazer, né? Aí a pessoa vai lá e faz. Por quê? Porque ela está forçando a criar aquele hábito, né? Porque no começo vai ser difícil, mas aí vai ser um pouco complicado, mas aí depois que você vai forçando a ter esse hábito, né, vai se tornando mais leve. Aí o tempo, por exemplo, quando dá 2 horas da tarde eu vou ao banheiro, quando dá 2 horas da tarde eu tenho que tomar um café, porque me dá logo um sono, senão eu não consigo chegar até o fim do expediente. Ou a pessoa pode dizer, não, de meia-noite eu tenho que dormir, porque acaba com a minha energia, se eu não dormir, não aguento não aguento de jeito nenhum. Aí é estado emocional, né? Quando eu tenho ansiedade, eu roo as unhas. Acontece muito aqui, algumas clientes dizem, quando eu tô ansioso, quando eu tô ansiosa, eu tenho que comer. Começa a comer porque eu tenho que estar com minha mão ocupada, porque eu tenho que estar com minha boca ocupada. Ou quando eu fico agressiva, eu ofendo alguém. Ou quando eu durmo tarde, eu fico muito mal-humorado, eu acordo muito mal-humorado no outro dia. Outras pessoas, né? Olha, eu parei de beber, viu? Mas quando eu encontro fulano, não, a gente tem que beber. Por quê? Porque a gente já bebeu tanto juntos, né? Que aí eu preciso executar essa ação. Aí tem a questão também juntando o local, juntando com outra pessoa que dispara alguma coisa, né? Por exemplo, a ação anterior,
que dispara o gatilho, né? Exemplo, quando eu jogo bola com os amigos, eu tenho que beber. Eu não bebo, mas às terças-feiras é sagrado. Eu preciso porque já faz parte do nosso ritual. Então, se vocês observarem, nós somos seres de hábitos, nós temos rituais, né? Pode observar que durante toda a nossa vida, a gente vai criando esses hábitos e criando esses rituais, né? Pode observar, pronto, a partir de amanhã faça esse exercício. Você costuma acordar sempre no mesmo horário quando você acorda, o que é que você faz? Não, quando eu acordo, eu abro os olhos, olho no espelho do então não, quando eu acordo eu já salto da cama, saio correndo porque estou atrasado, ou então não, quando eu acordo eu já vou pegar logo meu celular e olhar nas redes sociais, ver quem foi que curtiu, quem deixou de curtir, quem publicou o que eu quero que o povo estava fazendo ontem. Então, se você observar, nós somos seres de hábitos, nós temos todo esse ritual. Pode observar. E essa forma de vocês observarem as rotinas e os hábitos é uma forma de você também fazer o mindfulness, né? Que eu havia falado na live anterior, de você se colocar no aqui e no agora, para que você possa mudar o seu estado emocional. Vamos seguir aqui, pessoal. Um exemplo de gatilho positivo, que acontece bastante, algumas clientes, inclusive donas de casa, que trabalham fora, que têm filhos, e que querem fazer uma atividade física, porque, pessoal, a gente precisa criar esse bom hábito. Por quê? Para oxigenar o nosso cérebro, para que a gente possa se sentir dispostos, para que a gente possa se sentir feliz, né? Então, algumas pessoas dizem, não tem aquela motivação. Na verdade, não é motivação, às vezes é o tempo, principalmente mulheres donas de casa, que tem marido, que tem filho, que trabalha fora e, enfim, acaba priorizando outras coisas, né? Mas a pessoa pode criar um bom hábito fazendo o seguinte, exemplo de gatilho positivo, você vai colocar a roupa da academia já ali próximo da cama, você deixa lá arrumadinha, bota o despertador, quando você acordar você nem pensa, você diz, não, 5 horas, poderia dormir, que eu só entro no trabalho de 7h30, não, você já levanta, pega a roupa, veste, nem pensa, já vai logo, porque quando você faz uma vez, você vai conseguir sentir toda aquela felicidade, né? Porque você vai pra academia, aí a recompensa é quando você sente a sensação de dever cumprido. Aí você fica disposta ou disposto e ainda fica com uma boa forma física. Então, logo eu vou querer repetir todo esse processo. Mas aí eu não posso quebrar, né, a repetição desse hábito, porque quando eu quebro, aí eu tenho que fazer tudo novamente. Então, por isso que às vezes a pessoa vai focada, eu vejo muito no Instagram, né, que as pessoas documentam, tentando, aí bota a foto que iniciou mais uma semana na academia. Normalmente as pessoas falam, não, segunda-feira eu começo. Por que segunda-feira você começa? Não, porque para começar a semana, é sempre uma historinha, né, que a pessoa vai contando para si, vai contando para o outro. Eu já passei muito tempo fazendo isso, só que eu faço o seguinte, eu só consegui uma vez na semana, eu vou uma vez na semana. É uma sexta-feira à noite, vou. É um sábado à tarde, vou. Não sei, no feriado, se estiver aberto eu vou. Não é só aquele período que eu tenho, eu não preciso, não é uma necessidade do meu corpo. Não é gostosa essa sensação? Então, quando você consegue cumprir esse hábito, a sensação de recompensa é maravilhosa. Estou dando o exemplo da academia porque muitas das minhas clientes sentem essa desmotivação em conseguir fazer os exercícios, em conseguir. Até começam, mas às vezes vai dar aquela parada, né? Aí eu vou dar um exemplo agora de um ciclo de hábito negativo, que eu já dei anteriormente. A pessoa vai e toma o café, né? Disparou o gatilho. Aí a rotina é fumar. E a recompensa vai ser a sensação de alívio, né? Que a pessoa tem após ter executado esses 3 passos. Como acontece também a pessoa que tem compulsão por sexo, a pessoa que tem compulsão por masturbação, né? Que a pessoa às vezes nem quer fazer, mas se sente obrigado, porque é aquela coisa que eu falei no início, né? Aquele mau hábito que ele já evoluiu e você já está fazendo automático, e às vezes a pessoa
termina já esgotado. E, cara, porque eu não consigo parar, porque eu não consigo me controlar, tenho que estar fazendo essas coisas. Então, a gente pode modificar, certo? Uma desses 3, como eu havia falado, e eu vou dar uma dicasinha para vocês. Por exemplo, para criar um novo hábito, você vai escolher um gatilho que pode ser uma âncora. Por exemplo, no exemplo do cigarro, né, que é mais tranquilo falar. Eu tomava o café antes e ele me dava um alívio. Então agora toda vez que eu massageio as minhas mãos, eu vou sentir, né, aquele alívio que eu sentia ao tomar café. Logo, eu não vou precisar, não vou sentir a necessidade de fumar, né? Pois eu vou estar substituindo a sensação, né? Ou você pode fazer também, no caso, para quem tem compulsão por alguma coisa, na questão de comida, na questão de sexo, ou compulsão por sexo, ou compulsão por pessoa, como eu havia falado. No caso de comida, você pode dizer, ao invés de eu ir comer logo no impulso, eu vou criar o hábito de fechar ou a mão direita, ou a mão direita, ou a mão esquerda. E aí eu vou me perguntar se eu realmente devo comer certa coisa ou não. Então, toda vez que eu fizer tal ação, eu vou lembrar disso. E isso vai lembrar se eu devo ou não executar, e assim terei a sensação de recompensa, então não precisarei executar, né, tal coisa. Por último, você agradece de forma verbal. Você vai reforçar o sentimento positivo, aquela química cerebral. Então, para intensificar a rotina, você vai repetir várias vezes, como eu havia falado, por vários dias, né? Que é uma forma de automatizar a sua mente. E nós podemos ativar bons hábitos para ter motivação para malhar, comer, ter relacionamento saudável. Então, recapitulando, você vai escolher, certo, um gatilho, pode ser uma âncora, pode ser flexionar as mãos, tocar no ombro, fechar uma mão direita, a mão esquerda, e aí você vai iniciar a rotina, né? E depois você agradece e sente que já aconteceu. Porque a gente só age por dor ou prazer. Há um quarto elemento no looping, que é o desejo. Quando o hábito ele está em fases iniciais da formação, né? Uma recompensa do cérebro, então basicamente uma dose de dopamina, o hormônio que nos dá prazer, né? Isso foi descoberto através de um experimento com macacos e suco de uva, no qual foi observado que após um tempo essa dose de dopamina ela era liberada antes que sequer a rotina acontecesse. Ou seja, assim que dispara o gatilho, né? É justamente esse rush que é irresistível, que te faz desejar algo, mesmo que aconteça e que mantenha o ciclo de muitos e muitos hábitos. Deixa eu ler aqui, Glenda, que você colocou. Já tive compulsão por comida, minha terapeuta linda fez essas técnicas e instalou essas âncoras e eu nunca mais tive compulsão alimentar. Sou muito grata. Gratidão, minha querida. Isso foi possível porque você se dispôs, né? E utilizou as suas âncoras para que pudesse criar esse novo recurso, esse novo estado de recurso. Olha, eu vou ler mais alguns exemplos de como criar esses gatilhos. Por exemplo, o gatilho de fechar a mão esquerda, que é a âncora, a rotina de você recusar uma comida específica, porque o que nos atrapalha são os excessos, né? Mas você sabendo dosar as coisas, você não precisa estar fazendo aquelas dietas mirabolosas, a pessoa acaba ficando chateada, estressada, aguenta por alguns períodos, né? Então você pode comer de tudo, é só você observar o que comer, quando comer e por que você está comendo, né? Então, o exemplo de você criar um bom hábito, eu vou dizer bem direitinho aí para vocês poderem assistir novamente e entender, né? Faz o seguinte, você vai fechar a mão esquerda, né, ou a mão direita. A rotina é que você vai recusar uma comida específica. Por exemplo, toda vez que eu fechar a minha mão, eu vou recusar um doce, ou recusar um bolo de chocolate, que é alguma coisa que você não está conseguindo ter o controle, né? Toda vez que eu fechar a mão,
aquele meu desejo que eu tinha, só conseguia dormir depois de ter me masturbado não sei quantas vezes durante o dia, ela vai diminuir. Ou aquele desejo que eu tenho em estar perseguindo, stalkeando tal pessoa, né? Perseguindo, que eu tenho aquela compulsão por aquela pessoa, vai diminuir e tal. Boa noite, Eliedson, bem-vindo, querido. Então, o gatilho, você vai fechar a mão direita ou a esquerda, que a gente chama de âncora. Âncora, ela é um estímulo externo para gerar um estímulo interno. Então, você vai fechar a mão, a rotina vai recusar a comida, a recompensa vai ser a sensação de liberdade e autoconfiança que isso vai trazer para você. E daí você vai repetir isso várias e várias vezes, por vários dias, até que esse hábito ele fique no piloto automático, né, como eu havia falado. Aí, o gatilho para emagrecer. Rotina. Substituir um jantar por um suco detox ou por um shake. Aí a recompensa, você começa a sentir que está emagrecendo, a sensação de leveza e de saúde. Ah, Mari, então é fácil. Não. Mas não é impossível, certo? Você no primeiro dia você vai tomar, vai sentir aquela coisa, negócio ruim, aquele suco verde, horrível. No segundo dia você, vamos lá, tomar esse negócio. No terceiro, como eu queria comer um frango, como eu queria comer um pedaço de carne ou alguma coisa assim. No quarto, você vai, o suco falta pouco não descer, o suco, o shake, né? Mas você vai observar que no quinto dia, você já vai estar fazendo tão automático, você já vai lá, chega no trabalho ou chega da academia, pega o seu suquinho, bota lá, bate, já toma. Você não vai estar sofrendo, você não vai estar questionando, eu devia comer um completo, eu devia pedir uma pizza, alguma coisa assim. Não, você vai começar, após você repetir alguns dias, né? Como eu falei, é a repetição que ela vai fazer com que você consiga o bom resultado, né? Porque você já vem fazendo esses hábitos negativos várias vezes, vários dias, então por que o hábito positivo você vai fazer só uma vez, não é verdade? Então, boa noite e até mais.